Antes que alguém chegue aqui comentando que essa plaquinha aqui é aquelas plaquinhas fake que vendem na Shopee, no Mercado Livre, eu tenho um vídeo no meu Instagram onde eu mostro quando eu recebi aqui essa placa original da QIFI, quando eu atingi os meus primeiros 100 mil reais em vendas na plataforma. Para você que chegou aqui e não me conhece, muito prazer, eu sou o Dinho e nesse canal eu me dedico a ensinar um pouquinho daquilo que coloca dinheiro no meu bolso todos os dias através da internet. Então aproveita, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para acompanhar os próximos vídeos. E não esquece de no final deixar um like aqui se você gostar desse conteúdo. Se tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão aqui pro canal, deixa aí embaixo na seção de comentários. Nesse vídeo eu vou estar contando um pouquinho da minha trajetória do zero aos meus primeiros 100 mil reais na internet, como foi que eu consegui fazer isso, atingir essa marca, que é algo que talvez você ache um tanto quanto impossível de ser alcançado, talvez dentro da sua realidade, talvez por conta de tudo que tem na internet aí, né? Muita gente que só traz conteúdo focado em te vender alguma coisa, porém você tem que entender que isso só vai acontecer justamente se você souber identificar e aproveitar as oportunidades que a internet, né, que o digital te entrega todos os dias, mas às vezes você não tá percebendo isso. Então aqui eu vou estar jogando as cartas na mesa, vou falar literalmente sobre produto, sobre nicho, tudo que me fez atingir o faturamento de mais de 100 mil reais e conseguir essa plaquinha que eu mostrei aqui no começo do vídeo. Então já de início, o que eu posso te falar é que eu soube aproveitar muito bem um momento específico de uma nova onda que estava surgindo na internet. E quando eu falo isso é sobre o mercado de iGame. Se você não sabe o que é iGame, então você assiste algum outro vídeo aqui no canal que eu explico melhor sobre esse nicho. Então, eu identifiquei um movimento que estava surgindo na internet. E como é que a gente faz para identificar um movimento, Dinho? Olha o que todo mundo tá falando, o que todo mundo tá fazendo sobre o que as pessoas comentam todos os dias, quando você sai, quando você vê a notícia, veja o que tá no auge. Dentro dessas coisas que estão no auge, sempre vai ter uma grande oportunidade onde você pode se aproveitar disso para estar fazendo vendas na internet, seja como produto próprio ou como afiliado. No meu caso, eu tive esses resultados vendendo produtos próprios meus, que eu vou falar aqui abertamente sobre eles também. Então, para ser mais exato, no ano de 2022, eu tive uma explosão de resultados no marketing digital, sendo que eu já vinha tentando dar certo na internet desde 2018. Não tive resultado em 2018, 2019 fiz até algumas vendas, mas não foi nada satisfatório. Era coisa que eu não conseguia nem comprar um lanche direito com os resultados que eu tinha. E do final de 2019 para 2020 foi que eu comecei a ter alguns primeiros resultados, mas também não dava para viver disso, porque fazia uma venda em uma determinada semana e depois eu passava semanas ou meses sem vender nada para poder conseguir vender de novo. Quando foi no ano de 2022, através de um conhecido, eu descobri as apostas. Mais especificamente as apostas esportivas. Eu via uma pessoa que eu conhecia ganhando dinheiro ali toda semana, todo dia praticamente. Ele fazia lá uma apostinha, colocava 20, fazia os 20 virar 40, colocava 50, tirava 80, tirava 100. Isso me chamou a atenção porque no momento eu estava precisando dar um rumo para minha vida e precisando de dinheiro. Então eu falei com essa pessoa e perguntei, cara, como é que tu faz para acertar, para saber que isso aqui funciona, para saber que vai dar esse resultado? Porque eu particularmente até hoje eu não entendo nada de futebol na real mesmo, eu não gosto de futebol também. Ele me explicou, né, que além de ele gostar de futebol, de assistir os jogos e tudo mais, também tinha ali os bilhetes prontos, né, pessoas na internet que davam dicas, né? Tinha grupos VIP, grupos pagos, e as pessoas davam dicas das jogadas que você deveria fazer. E aí você poderia simplesmente só copiar aquela jogada que o cara fez, que supostamente poderia dar certo. E aí, com um grande golpe de sorte, eu fiz uma jogada sem nem entender de muita coisa, pesquisei o mínimo na internet, e acabou que eu fiz 20 reais virar mais de 200 na Bet365. Eu acho que eu fiz uma múltipla, não sei muito bem o que foi que eu fiz, e na época tinha até aquele recurso de você poder encerrar antes de realmente acontecer aquele momento do jogo que você tinha feito a aposta. Então eu acho que era cashback, não sei se era cashback que falava, mas era uma palavra assim. Mas enfim, eu acabei descobrindo o mundo das apostas através desse conhecido na Bet365 e passei a ter alguns mínimos resultados. Dentro da Bet365 mesmo, eu conheci o cassino online.
onde tinha ali as roletas, né? Então eu comecei também a fazer as apostas em roleta e teve uma aposta que eu coloquei R$70 numa roleta e tirei mais de 700, quase R$800. Isso aí explodiu a minha mente, isso aí brilhou os meus olhos. Eu falei, cara, isso aqui vai me deixar rico. Lembrando que até então eu não sabia o que era o mercado de iGame. E essa palavra iGame, esse termo não era nem utilizado na época. Só algum tempo depois é que isso passou a se popularizar e que esse termo realmente passou a existir, pelo menos pra gente aqui, né? Eu acredito que no Brasil de modo geral, porque eu acho que isso já vinha, né? Acho não, tenho certeza que isso já vinha tendo seu auge lá fora, né? Na gringa. Dentro do cassino online, eu descobri diversos outros jogos. Então veio aí a onda do Aviator, veio o Tigrinho e tudo mais, e eu fui cada vez mais mergulhando dentro do mercado de iGame, sempre como apostador. Então, na época que eu ainda era apostador de fato, que eu não conhecia o mercado de afiliados de iGame, eu consegui atingir uma grande reputação dentro do jogo Aviator. Eu basicamente virava madrugadas analisando o gráfico do jogo, tentando encontrar padrões e brechas que pudessem me fazer ter bons resultados dentro do Aviator. Diga que foi sorte ou não, eu não sei, tá? Mas de fato as análises que eu fazia dentro do jogo funcionavam. Eu acredito que eu aprendi alguma coisa ali naquele gráfico do Aviator. Não é possível que eu tenha tanta sorte assim para todo padrão que eu analisava, ele em sua grande maioria das vezes dar certo. Chegou até um tempo que eu vivia 100% só de apostas dentro do Aviator, né? Abandonei as apostas esportivas, abandonei um pouquinho ali o cassino online e parti pro Aviator, porque a multiplicação, né, da nossa aposta era muito mais alta e muito mais rápida, se comparado com roleta e com aposta esportiva. Então eu mergulhei de cabeça no Aviator, eu fiquei muito bom no jogo em analisar o padrão lá do gráfico, enfim, né? Julgue aqui se foi sorte ou não, mas dava certo. Até hoje eu tenho um bom conhecimento sobre essa questão de analisar o gráfico do jogo. Então eu me tornei um expert, né, na época no Aviator, e de maneira inocente, porque até então eu nem era afiliado, né, de nenhuma casa de aposta. Eu não conhecia o mercado de iGame, o termo iGame, como eu falei, nem era utilizado ainda por aqui. Então eu comecei a dar umas dicas, porque eu sempre gostei de ensinar coisas na internet. Eu criei meu primeiro canal no YouTube em 2013, né? Na época que isso por aqui era tudo mato, digamos assim. E desde essa época eu sempre produzia conteúdos para a internet, um conteúdo ou outro, ensinando alguma coisa, dicas de informática, alguma coisa de celular ou coisas do tipo. Então sempre gostei desse ato de ensinar as coisas para as pessoas de maneira que não fosse nem intencional, sem intenção nenhuma, simplesmente para ter o prazer daquela pessoa aprender alguma coisa comigo. Então eu comecei a dar algumas dicas sobre o Aviator. Padrão que puxava um determinado multiplicador, como fazer ali as entradas certinho e tudo mais, e com isso eu acabei construindo audiência e construí uma base muito grande de pessoas que passaram a me acompanhar e confiar sem nem discordar de nada, que realmente eu era um cara que era expert no jogo. E tudo isso me fez crer que realmente eu era, porque aquilo não funcionava só comigo, aquilo estava funcionando também com as pessoas que estavam aplicando as minhas estratégias. Então até aqui, veja que todo esse meu início, ele se resumiu em me tornar muito experiente em uma determinada coisa. Então, por exemplo, você pode se tornar um designer gráfico muito bom em designer, muito experiente mesmo, aquele tipo de pessoa que é obcecada por isso, né? Eu, de fato, era obcecado pelo jogo, eu era obcecado pelo Aviator. Às vezes eu ia dormir 10 horas, 11 horas da manhã, meio-dia do outro dia, do dia seguinte, virado sem nem dormir do dia anterior, só olhando o gráfico do jogo, só analisando e tentando ligar as coisas ali, tá? Ligar padrões que poderia ter no gráfico para me fazer ter resultado. Então eu de fato me tornei obcecado pelo jogo, eu me tornei um expert, uma pessoa muito experiente nisso. Pode ser com tráfego pago, você pode se tornar um expert em design gráfico, tráfego pago, vendas, por exemplo, né? Uma pessoa bem comunicativa, que entende muito de persuasão, enfim, são diversas coisas aí que você deve escolher aquilo que você mais se identifica. E aí eu acabei construindo uma audiência porque, primeiramente, eu não fiz nada literalmente com o interesse de conseguir algo em troca, né? Eu simplesmente passava as dicas na internet, no meu Instagram, no canal no YouTube, que inclusive teve um vídeo meu que viralizou e pegou mais de 200 mil visualizações no YouTube, só passando a estratégia de Aviator, e isso trouxe muitos cadastros para mim, tipo muita gente mesmo. Teve uma plataforma que foi a primeira que eu entrei e só nessa plataforma eu coloquei 10 mil pessoas. Então, para você ter noção da dimensão que isso tudo tomou e como eu consegui chegar nesses resultados. E outra coisa também é justamente tirar a ideia
ideia de ter resultados rápidos da sua cabeça, tá? Se você tá achando que vai sair desse vídeo e vai fazer 100 mil reais assim já de cara, então já sai daqui logo para não se frustrar, porque não é só com esse vídeo, é com qualquer conteúdo que você veja na internet. Tira da tua cabeça a ideia de que os resultados vão vir rápido e tu vai mudar de vida do dia pra noite. Por mais que a internet facilite muito as coisas, mas isso ainda não deixa de ser bem trabalhoso e difícil, ainda mais tu tá começando do zero. Então, depois de aproveitar esse grande momento, que foi a febre do Aviator, ter me tornado um cara muito profissional, né, um expert, ter ensinado as pessoas a ter resultado sem buscar nada em troca e ter construído uma audiência, eu acabei identificando uma grande dor, né? E dor, quando eu falo, é um grande problema que todo apostador de Aviator enfrenta. Inclusive eu também sofri muito com isso antes de eu me tornar tão experiente no jogo como eu acabei me tornando. Então eu identifiquei uma grande dor que a minha audiência tinha. É um problema que todos tinham em comum. Que na verdade não foi só uma, né? Foram duas, né? Duas grandes dores, dois grandes problemas que na verdade todo apostador enfrenta até os dias de hoje. Que é não ter controle emocional, não saber a hora de parar. Então eu sofri muito com isso também no meu início. Eu colocava 50 reais ou 20 reais, fazia 100, 200, 300 e eu não parava. Acabava que por um descontrole emocional, quando o jogo começava a recolher, que uma hora a casa tem que ganhar, né? A casa sempre vai ganhar. Eu me descontrolava emocionalmente e queria recuperar o que tinha perdido, acabava perdendo mais, acabava depositando mais e perdia mais e começava a virar aquela bola de neve. Então o descontrole emocional é o primeiro dos grandes problemas que toda a minha audiência, inclusive eu, tinha na época. E o outro grande problema, que nesse caso eu não tinha mais, era a questão de analisar o gráfico do jogo, porque você que está me vendo aqui talvez pense, cara, mas aquilo não tem análise nenhuma, eu nunca encontrei padrão nenhum nesse jogo, é simplesmente um multiplicador aleatório que está subindo. Realmente é isso mesmo, mas é como eu disse, diga que foi sorte ou não, mas até hoje os padrões de análise que eu utilizava e que eu utilizo no jogo, pelo menos nesse jogo específico, ele funciona, tá? E a grande maioria das pessoas, 99,99% da minha audiência, não sabia analisar o gráfico, simplesmente colocava o dinheiro e esperava subir o máximo que pudesse para tentar retirar. Só que aí quando ia retirar, acabava o avião indo embora bem antes, né? E perdia dinheiro. Então eu identifiquei esses dois grandes problemas, né? Que você pode identificar aí um único grande problema que a sua audiência tenha, que o seu público tem em comum, ou que o público do nicho que você está achando interessante trabalhar com ele tenha em comum. E aí depois que eu identifiquei essa grande dor, né, esse grande problema que o meu público tinha, eu criei diversas formas de curar essa dor, de resolver esse problema, no caso esses problemas. E mais especificamente eu criei essas soluções em forma de infoprodutos, e-books, cursos, mentorias, que inclusive eu tinha um e-book, né, que eu vendia ele por R$19,90, ele se chamava Manual do Piloto. Eu vou colocar alguma imagem, alguma coisa desse e-book que eu tenho ele salvo aqui até hoje. Inclusive eu vou até entrar aqui na plataforma para provar tudo que eu tô falando aqui, porque melhor do que falar é provar, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então eu criei diversas soluções, diversas maneiras, desde as mais baratas até as de valor um pouco mais elevado, para que a minha audiência pudesse resolver esse problema que todos tinham em comum. Eu vou reunir aqui todos os produtos, só o que tem a ver com Aviator, tá? Somente o que tem a ver com Aviator, para mostrar aqui de fato os resultados que eu obtive só com coisas relacionadas ao Aviator. Preste atenção aqui, ó. Então veja que foram mais de 60 mil reais em vendas de produtos relacionados somente especificamente sobre o Aviator, que solucionava algum problema de alguém que aposta no Aviator. E outra coisa que foi muito importante aqui, que eu também pude identificar, foi que eu percebi que dava para eu vender diversas vezes para o mesmo cliente. Então eu identifiquei a seguinte coisa: é muito mais fácil você conseguir vender novamente para alguém que já comprou de você e que já é seu cliente, do que você conquistar uma pessoa nova que acabou de te conhecer. Então eu aproveitei muito bem essa base que eu tinha construído e eu passei a criar diversas formas diferentes de solucionar um mesmo problema que aquele cliente tinha. Então o cliente poderia começar comprando o e-book de R$19,90
R$19,90 para aprender a ter controle emocional. Que era isso, é isso que tem nesse e-book. E depois que ele aprendesse isso e gostasse do e-book, na verdade dentro do próprio e-book, ele recebia a oferta para comprar o curso Fórmula do Aviator, que ensinava ele todos os padrões de análise que eu utilizava dentro do jogo e mais um mix geral de como viver do jogo praticamente. Depois ele poderia comprar a minha mentoria para ele ter ali 1 hora de call comigo ao vivo, para eu mostrar no ao vivo mesmo ali, avaliar o que ele estava fazendo ou ensinar na prática aquilo que eu tinha colocado dentro do e-book e também dentro do curso. Então um mesmo cliente ele comprou de mim 3 vezes 3 produtos diferentes de valores cada vez maiores. Então o e-book era R$19,90, o curso R$197 e a mentoria R$397. E eu já cheguei a cobrar até mais caro por ela também, que inclusive não foi por dentro da plataforma, né? Com pessoas da minha cidade mesmo, pessoas próximas, que me pagaram no Pix na época. E aí você pode pensar, mas aí você estava enganando as pessoas com coisa de aposta, não sei o que. Não, pelo contrário, tá? As pessoas tinham resultado. Então me critique aqui como quiser, fale o que você quiser, mas o que eu faço, o que eu fazia na época, e até hoje se eu for fazer, funcionava, tá? Fazia as pessoas terem resultado e eu de fato não estava aplicando golpe em ninguém, de forma nenhuma, nunca fiz isso. E aí eu fui entrando cada vez mais nessa questão das vendas, né? Eu passei a criar novos produtos, novas soluções para novos problemas que iam surgindo. Aprendi como ter controle emocional e aprendi a ler o padrão do gráfico do jogo, mas aí o jogo atualizou, tem uma coisinha diferente aqui, uma coisinha nova ali, ou eu mesmo descobri um novo padrão de análise. Eu já transformava aquilo num produto novo e ia vender de novo para aquelas mesmas pessoas. Então eu criava aquela esteira de produtos que eu ficava vendendo para solucionar cada vez mais problemas da minha audiência com produtos novos que eu mesmo desenvolvia, eu mesmo criava para oferecer para o meu público. E aí basicamente dessa forma seria impossível não conseguir chegar nos resultados que eu cheguei dentro da internet. Claro que muita coisa contou a época, o período ali que eu estava vivendo, o auge, né, que tudo isso, essa coisa de aposta, de aviãozinho, de tigrinha, essas coisas, tava tudo no auge, né? Hoje em dia a gente pode dizer que o mercado teve uma grande queda, né, principalmente o mercado de iGame, devido a tanto escândalo, tanto golpe, principalmente por um péssimo trabalho feito pelos influenciadores, manchou a reputação do mercado, mas que eu te garanto que o mercado ainda funciona e ainda traz muito resultado. Então, é como eu falei no início, tá? Tudo isso leva tempo. Claro que eu tive esses resultados de uma maneira até que rápida, mas toda a experiência que eu trouxe, né, nessa bagagem de 2018 até 2022, que foi quando eu comecei a ter os primeiros resultados, tudo isso teve um peso muito grande para ter tido os resultados que eu tive. Então eu não entrei no mercado sem ter experiência nenhuma, eu já sabia criar um infoproduto, eu já tinha essa desenvoltura para gravar um vídeo, para gravar uma videoaula, para gravar um curso, já sabia manusear as ferramentas de edição, já sabia trabalhar com marketing digital, e tudo isso eu aprendi, claro, ao longo do tempo. E aprendi justamente em períodos em que eu não tive resultado nenhum. Então você tem que dar o primeiro passo e tem que aprender a fazer o negócio dar certo. Não dá para você ficar naquela de eu vou começar hoje, vou ter resultado amanhã. Pô, dá para isso acontecer? Com certeza, a internet possibilita esse tipo de coisa. Tem gente que simplesmente com um vídeo levando uma queda no quintal de casa, viraliza e ganha muito dinheiro com isso. Mas entenda que isso aí é a exceção da exceção, tá? Isso aí é 1% e nem todo mundo vai conseguir. A grande maioria das pessoas não vai conseguir fazer as coisas dar certo desse jeito, tá? Então se você quiser aprender um pouco mais sobre marketing digital, sobre esse mercado de iGame que eu citei inclusive, que ainda dá resultado sim, você pode estar acompanhando outros vídeos aqui do canal, ou se você quiser pegar um atalho e quiser a minha orientação profissional de quem já faturou mais de 500 mil reais na internet, aqui na descrição embaixo do vídeo tem um link aí dos meus cursos, das minhas mentorias, e você pode estar conhecendo. Então se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para acompanhar os próximos vídeos, e eu encontro vocês agora no próximo.